Senhoras e senhores, bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Nosso segundo episódio, palmas para o nosso segundo episódio, Brasil! Antes de mais nada, é importantíssimo que vocês nos sigam em todas as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like para a gente continuar trazendo empresários extraordinários para nos inspirar a crescer e nos desenvolver. Sim ou não? Sim, com certeza. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. Eu sou Leandro Monsores, especialista de RH e o copiloto dessa jornada. E hoje nós temos uma convidada especial. Podemos dizer que ela é uma prata da casa, sabe assim? Convidada especial, prontíssima para decolar. E hoje ela é a Bruna Pirandini. Sócia fundadora da Pagliadini Palhas Italianas, formada em engenharia civil, empreende desde 2019 com a única empresa especialista em palhas italianas de Jundiaí e região. Palmas para ela! Seja bem-vinda! Obrigada! Muito bom! Nossa, foi o primeiro mais animado que eu fui recebida. Adorei! Então, ó, ajustem os cintos de segurança, porque a jornada do empreendedorismo vai começar. Bora voar! Bora! Bru, conta pra gente, então, como você iniciou a sua jornada de empreendedora. Bom, boa tarde, boa noite aí, não sei que horas você vai estar assistindo esse episódio, né? Mas estamos aqui hoje, boa tarde. Comecei em 2019, quando eu voltei, como a Thaís falou, eu sou engenheira civil por formação, técnica em edificações, engenheira civil. Em 2019, quando eu voltei de uma obra que eu fiz em outra cidade, eu vi que aqui em Jundiaí, quando eu voltei pra cá, eu me senti muito sem fazer nada. Porque eu sempre estudei e trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, a minha vida sempre foi essa, trabalhar e estudar. E eu sempre fui muito ocupada, desde manhã até de noite. Eu só chegava em casa pra dormir e depois no outro dia já saía cedo pra ir pra escola ou ir pra algum curso e sempre foi isso. Quando eu voltei pra Jundiaí, que eu já não tinha mais essa parte da minha vida de estudo, porque eu tinha me formado, eu me formei em 2017 na faculdade, em dezembro de 2017 eu tinha ganhado, né, eu falo que eu ganhei porque o meu chefe me deu uma obra em outra cidade que era o meu sonho de realizar. Eu sempre quis voar nas coisas. Adorei. Sempre. Já pensei esse negócio de, eu quero ser um dia aeromoça, quero trabalhar em cruzeiro, porque eu vou ficar trabalhando viajando. Meu sonho era trabalhar viajando. Uhum. E eu encontrei isso na engenharia civil. Por quê? Eu vi assim, cara, tem obra na África, tem obra em outros países. Então, eu vou tentar me enfiar nessas empresas que mandam as pessoas para os outros lugares. Que eu quero ir embora, tipo, pra ter essa experiência. E quando eu ganhei essa obra do meu antigo chefe, eu fiquei muito feliz. Então, eu nem tinha me formado na faculdade, que era dezembro. Não tinha nem apresentado meu TCC. E ele falou, essa obra é sua, você vai pra lá. E onde era essa obra? Em Dourado, no interior de São Paulo. Nossa. Aqui é próximo, né? Só que pra quem, tipo, queria muito... De Jundiaí. Só tinha feito obra em São Paulo e voltado, porque eu estudava, né? Pra mim foi, a realização, né? E aí, em dezembro, eu já ia e voltava. Aí foi minha formatura. Não é minha formatura, não. TCC, essas coisas que a gente tem que apresentar. Virou o ano, no primeiro dia letivo do ano de 2018, eu já me mudei para Dourado. E aí lá eu fiquei o ano de 2018. Então foi tudo muito novo, foram muitas experiências novas lá. Eu era sozinha e aí a gente chegou a ter 70 funcionários dentro da obra. E num ambiente extremamente masculinizado, né? Totalmente. Eu era a única mulher no meio de todos aqueles homens. Eu tinha mulheres porque eu fiz um resort, né? Então eu tava fazendo uma ampliação de um resort de altíssimo padrão, né? Que é um dos maiores. Na verdade, é o primeiro, é o maior de Jundiaí, não, do estado. Perdão. Do Brasil. É o maior resort do Brasil para famílias. Então, imagina. Era um projeto totalmente diferente. Depois eu anoto aí pra gente... Exatamente. Pra vocês conhecerem. É incrível, incrível. A gente fez um projeto na beira de um lago. Então, imagina, eu fiz uma piscina que um lago fica dentro... A piscina fica dentro de um lago. Assim, um negócio totalmente diferente. E pra mim foi incrível, né? Eu era apaixonada. E eu ficava lá minha vida toda, tipo, se eu deixasse. E eu trabalhava muito. Então, eu não senti essa diferença de só trabalhar.
Não senti por quê? Porque eu estava em outro ambiente. Só que quando eu voltei pra Jundiaí, que isso foi no final de 2018, né? Porque a obra tinha que acontecer em 8 meses, né? Porque a obra, assim, corporativa, principalmente, tem que ser rápida. Quando eu vou... Aí, beleza, no final do ano tava ok. Só que começou 2019, eu falei, tá estranho. Não tenho nada pra fazer. Só vou pro trabalho das 7 às 5. E em Jundiaí eu trabalhava com obras de alto padrão. E quando você trabalha em condomínios, você tem horário. A gente não pode virar à noite. Lá no resort a gente podia ficar. Por quê? Porque lá era uma fazenda. Então, tipo assim, se a gente ficasse lá trabalhando, não tinha ninguém lá. Não incomodar ninguém. Não incomodava. Agora aqui não. Aqui você tem horário, você tem que chegar às 7 e sair às 5, porque é um condomínio, né? Era quase um CLT. Era um CLT, né? Porque eu trabalhava pra outra pessoa. Mas aí eu me senti, cara, tá muito estranho isso. E aí eu precisava... E eu sempre quis aprender mais sobre mim. Sempre quis esse negócio de entender quem eu sou, como eu sou. E comecei a, tipo, ler alguns livros. E... Por quê? Eu cuidava de várias pessoas. Com 18 anos foi quando eu comecei... Com 18 anos eu ganhei... Ganhei não, né? Eu entrei numa empresa e eu tinha 6 mulheres que eu era responsável. E, tipo, eu tinha 18 anos. Nossa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e tinha que ensinar as mulheres. A gente foi pra era uma empresa que fazia industrialização na construção civil. Era uma empresa nova. E, tipo, eu, nova, tinha acabado de entrar na faculdade e tinha que cuidar de 6 mulheres. E ensinar elas a colar vou falar pra todo mundo, cano, os canos da obra, ensinar como tinha que lixar tudo. Então, desde sempre, eu já tinha que liderar as pessoas. Então, eu precisava entender, porque a gente tem essa afobação, às vezes a gente fala mais e escuta menos. Então, eu queria entender. E nisso, eu fui começar a estudar sobre finanças, na verdade. Eu comecei a estudar. Por quê? Porque eu trabalhava, eu guardava um dinheirinho e eu ficava, eu vou deixar esse dinheiro na conta corrente? Preciso aprender a fazer... Gerir. O que eu vou fazer com esse dinheiro? E você não aprende isso na faculdade, você não aprende nada, né? Não, e muitas vezes nem na nossa própria família, né? Muitas vezes não. Exatamente. Pelo menos na minha família, não. Não aprende. Exatamente. E aí eu fui entrando nesse mundo que foi, pra mim, foi quando eu conheci cursos online. Porque até então, até a faculdade era 100% presencial, a gente não tinha esse hábito, pelo menos pra mim foi um mundo novo também, que foi quando começou a ter esses cursos, e aí eu fiz um curso online, comecei a aprender, e nesse curso, como tem a parte de coach, né, no curso, tem essa parte de autoconhecimento, de entender, eu comecei a ver outras possibilidades. A minha faculdade ia começar a pagar, porque eu fiz FIES pra me formar na faculdade, né? E aí, depois de 1 ano e meio, você começa a pagar o FIES. Aí eu falei, não quero tirar do meu salário pra pagar esse FIES, né? Aí, no curso, ela falava assim, pra gente fazer uma renda extra, pra gente aprender, né? Alguma coisa pra não tirar do nosso dinheiro. E eu também queria... ativar a minha criatividade. Porque eu senti que a minha criatividade, se eu ficasse só trabalhando das 7 às 5, tipo... Fazendo as mesmas coisas todos os dias. Ia ficar travada. E eu gosto de estar sendo provocada, de estar em movimento, de pensar fora da caixa. E aí eu li, não lembro se eu li ou se foi algum desses cursos, eu não lembro o que foi. Que pra você ativar a sua criatividade, era bom você fazer um artesanato. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer de artesanato? O que eu vou fazer de artesanato? Pensei, vou pintar pano de prato? Que eu já pintei quando eu era criança, pano de prato, fazia aqueles quadrinhos de MDF, passava as férias na minha tia. Aí minha tia, ela adorava fazer essas coisinhas de MDF, sabe? Sim, pintura. sim. O sítio dela tem um monte, assim. Já foi moda esse negócio. Muito, e aí ela decorou o sítio todo lá, com essas coisinhas de MDF, até hoje é decorado. E aí eu, vou fazer isso? Não tenho tanta paciência pra ficar pintando. Aí foi quando eu vi que o pessoal a família do Thiago Nigro, que eu comecei a seguir todo mundo de finanças. Sim. A família do Thiago Nigro trabalhava com palhas italianas. Olha, e aí sabia. eu achei interessante. Falei, nossa, o que será que é isso? Não conhecia a palha italiana. Conhecia, mas não sabia o que era. Sim. Quando eu fiz palha italiana Quando eu fiz, não. Aí, por coincidência, minha tia fez palha italiana. No Dia das Mães, sem falar nada. Aí eu gostei e falei, cara, vou tentar fazer também.
Porque a família dele faz isso. Aí eu comecei a ver que ninguém fazia aqui. Falei, cara, que Você viu legal. uma oportunidade. Eu vi ali. Falei, eu acho que pode ser uma forma de eu me destacar, de fazer alguma coisa diferente. Mas eu não tinha dom até nenhum. Então aí você queria gerar uma renda extra. Renda extra. Uma renda extra e ativar a minha criatividade. Boa. Boa. Era isso que eu queria. Os meus 2 objetivos eram esses, só. Para que eu não ficasse parada. E eu tinha como inspiração o meu antigo chefe também. Porque ele, além de ser engenheiro civil, ele trabalha até hoje com bonsai. Olha. Então, eu sempre via. Então, a gente tem essas pessoas que Esses a gente se inspira. modelos, né? Então, eu pensava, cara, se ele faz isso, eu também posso ter. Também posso ser engenheiro civil e ter uma outra renda, uma outra empresa, alguma coisa que eu goste. Então, ele também foi uma pessoa... Eu sempre me inspirei muito nele. Então... Deu certo. Aí eu fiz a palha italiana. Aí foi Dia das Mães em maio. Aniversário da minha mãe também é em maio. E aí, no final de maio, o aniversário dela, eu fiz. As pessoas gostaram, né? Da minha família, que estavam lá, alguns amigos. Falei, vou começar a fazer pra vender. O que vocês acham? Aí eles falaram, acho que vai dar super certo. Ficou muito gostoso. Qual foi o sabor que você fez? Brigadeiro. Uhum. Brigadeiro, foi a palha normal de brigadeiro. Tava aprendendo ainda, mexendo. Porque a ideia era o quê? Continuar com obra, essas coisas que eu sempre gostei. E atender só corporativo. E casamentos, aniversários. Por quê? Porque aí era onde eu pensava que eu ia fazer palha italiana só de brigadeiro. E onde eu ia usar minha criatividade? Nas embalagens para os eventos. Sim. Então, foi nisso que eu comecei pensando que eu ia fazer. E aí, foi nisso que eu foquei, entendeu? Entendi. Isso em 2019. Eu vejo que seu início surgiu de um inconformismo de permanecer no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Sim. E eu acho muito bacana, porque vários pequenos negócios começam desse comichão, né? Desse inconformismo de, caramba, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer algo mais, eu preciso colocar meus dons e talentos. E uma coisa bem legal que você trouxe eu modelei algumas pessoas, mas eu busquei me conhecer. Ou seja, você sabia que você era criativa e que em dado momento você estava enterrando a sua criatividade. E isso começou a te dar esse comichão de fazer uma coisa diferente. Então, assim, eu acho muito legal a gente trazer a importância para o pequeno empresário, trazer a importância de estar inconformado, mas ao mesmo tempo de desenvolver o seu autoconhecimento. Total. Porque eu sempre falo que empreender é remunerar uma paixão. Só que muitas das vezes a gente tá tão focado no outro, a gente tá tão focado no mundo externo, que a gente esquece de entender qual é a nossa paixão. A gente vai vivendo num modo automático e vai cumprindo tabela, e vai cumprindo horário, e vai fazendo o que mandam. Só que a gente esquece de olhar pra dentro e entender o que a gente é bom, o que a gente gosta de verdade. Sim. E talvez ali esteja justamente o ouro que a gente precisa pra poder crescer e desenvolver, né? Sim, e a gente se descobre, né, igual. Porque eu não imaginava, na verdade, que eu era tão criativa. Depois que eu fui estudando sobre mim, que foi puxando o meu passado, minha história, desde de criança, que aí eu fui vendo, cara, realmente, eu sempre fui muito criativa. Eu sempre lancei moda nas coisas, sabe? E eu nunca tinha me tocado disso. Eu fui me tocar depois que fui estudando pra melhorar as coisas na Palladini. E aí que você entra no mundo do empreendedorismo, que você entende que você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, o que você gosta, os seus valores, para aí sim você conseguir modelar a sua empresa. E não é o contrário. Perfeito. Porque não adianta a sua empresa acreditar numa coisa, mas ela não condizer com o que realmente você é. Perfeito. E é por isso que muitos quebram. Agora, Bru, me conta aqui, quais foram os seus maiores desafios no início? Meus maiores desafios, eu tive que me modelar também, de novo, pelo fato da pandemia, né? Sim, você começou em 2019, 2020 já veio pandemia. Veio pandemia, aí eu tava em outra, na verdade, aí tem uma parte que eu saí de Jundiaí, fui morar de novo em outra cidade, que eu mudei de empresa, e aí eu não tava muito feliz nessa empresa que eu me mudei, e eu já queria sair, porque eu estava, em pouco tempo, eu já tava gostando mais de fazer as palhas do que trabalhar com obra. E aí, só que eu não tinha coragem, um pouco de medo, né? Porque é certo pelo duvidoso. Exato. Então eu tinha aquele medo, aquele receio. E só que nada acontece por acaso, né? Veio a pandemia, eu perdi lá meu emprego,
Não foi por causa da pandemia, foi uma semana antes do lockdown. Só que eu já não tava muito bem, eu tive um desentendimento com o dono da outra empresa e a gente quebrou o contrato. Só que a gente quebrou o contrato uma semana antes do lockdown, 2 dias antes eu tinha descoberto que eu tava grávida. Caramba. Então, tipo, eu descobri que eu tava grávida na terça, na quinta eu briguei lá com o cara. Na quinta, eu acho, ou na quarta, acho que foi isso. Foi, acho que um dia eu descobri que eu tava grávida, tipo, no outro me desliguei, no outro eu trabalhei, no outro eu já fui embora. Já voltei pra Jundiaí. Caramba. Sabe, foi uma coisa assim? E uma semana depois, lockdown. E, tipo, uma semana antes eu tinha feito curso de Páscoa, porque eu sou assim. Nossa, Não, porque eu gosto de fazer, tipo assim, eu vou fazer um negócio... você é bem acelerada. E eu vou fazer uma coisa, eu tenho que estudar antes pra fazer essa coisa. Tipo, eu vou fazer Páscoa. Eu não sou assim, Páscoa é fácil, todo mundo faz. Não. Eu vou ter que me enfiar em algum curso, vou ter que ler, vou ter que estudar. Na minha cabeça não existe nada que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ia nascer fazendo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então não é fácil. Se, tipo, não é só colocar o chocolate lá e pronto. Então eu fui e fiz o curso. Aí comprei umas coisinhas de Páscoa e tudo isso aí aconteceu depois. Tipo, uma semana depois foi tudo acontecendo os fatos. E aí voltei pra Jundiaí, era aquela coisa, né? O caos da pandemia e grávida. Aí eu congelei, né? Falei assim, não vou fazer nada. Coloquei até no Instagram. Nessa época eu nem aparecia no Instagram, só digitava. Só assim. Aí eu falei, gente, olha, devido algumas coisas, tal, eu não vou fazer a Páscoa, me desculpem, que seria a minha primeira Páscoa. Sim. E aí eu parei, só que eu não aguentei ficar muito tempo, né? Porque chegou junho, acho que foi junho, já tava muito tempo sem fazer nada, né? Meu, era horrível, porque Era mesmo. grávida tinha que ficar... Grávida era pior, porque, tipo, ninguém podia chegar perto de mim, porque todo mundo ficava com medo. É verdade. Né? Porque era tantos casos que a gente escutava, então todo mundo ficou com medo de chegar perto de mim. Porque bem no comecinho, né? O Dudu nasceu em novembro. Então, tipo, realmente foi a gestação toda na pandemia. Aí, eu voltei em junho e aí começou o negócio tudo de novo. Aí eu comecei a divulgar, começou as pessoas a irem em casa, buscar. Só que nisso não tinha mais casamento, não tinha mais aniversário. É verdade. 2 anos os casamentos foram adiados, porque meus amigos logo tudo fecharam o casamento comigo. Né? Que a gente saiu da faculdade, tudo, a galera ia casar. Não, amiga, a gente vai fazer as palhas com você. Todo mundo, 2 anos, gente. Aí o que você faz? Se você quer você tem uma empresa de evento, mas não tem evento. Nossa, é verdade. Então, eu tive que me reinventar de novo. Aí, minha mãe também perdeu o emprego na pandemia. Aí, mandaram um monte de gente embora em 2020. E aí, ela foi nesse bolo junto. E em 2020, ela fez a gente fez algumas coisas, fez alguns eventos. E a gente foi aproveitando a onda, Dia dos Avós. Tipo, ninguém comemorava o Dia dos Avós. Mas na pandemia virou... a comemoração. Falei, opa, vamos nessa junto. Fizemos Dia dos Avós, Dia dos Pais. Eu que entregava. Colocava tudo no carro e ia entregando. Aí a minha mãe me ajudou, tudo. No que a gente... Aí o Dudu nasceu em novembro. A gente fez no Natal ainda. Ajudei ela no Natal. E depois parece que... Depois dá um caos. Parece que a poeira abaixa, assim. Aí a gente ficou naquela. Meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? Será que a gente vai... Continua, não continua? Que eu falei, mãe, eu acho que a gente deveria focar na Palladiini. Que se a gente focar... Isso já era o quê? Já era 2021. Porque 2020 a gente só fez essas coisas, tipo assim, pra levantar uma grana. Mas não tava nada, assim, certo do que ia ser feito. Eu não tava, tipo assim, realmente vou seguir nisso. Não, ainda eu tava nessa, acho que eu vou continuar com obra. Peguei umas obras ainda pra fazer junto com meu pai. Eu e meu pai inventou de ter uma construtora. Fizemos umas reformas nos banheiros. O Dudu ia pendurado no sling. Meu Deus. Aí eu catava o carro, ia lá na obra porque meu pai trabalha com pintura, né? Aí eu ia lá na obra onde meu pai tava e começava a filmar e mostrar aqui, gente, as pinturas, o Dudu pendurado em mim. Chegava na casa dos outros com a criança no colo. A turma adorava, que pegava ele no colo, ficava brincando com ele. Caramba. Não, ainda a gente teve esse pedaço que eu e meu pai, né, tentou. Aí eu falei, cara, não vai dar. Pai, ou eu foco 100% na Palladiini, ou eu vou fazer nada bem feito. Porque não dá pra ter uma criança de 3 meses de vida e 2 empresas pra cuidar. É verdade. Tipo, é muita responsabilidade e você não faz nada bem feito. Aí foi nisso que eu decidi. Falei, não, então eu não quero mais, não vou trabalhar mais com obra, não quero. E vou focar 100% na Palladiini. Aí isso já era fevereiro, março de 2021. Que aí foi por isso que eu declaro, tipo, 2021, quando eu realmente comecei.
Porque foi quando eu decidi. Antes disso, era fazendo, sabe? Vai fazendo, vai acontecendo. Esse é um ponto importante que você falou, porque às vezes eu conheço alguns empreendedores e eles têm 2, 3, 4 negócios ao mesmo tempo e não sabe por que as coisas não vão para frente. Você não dá foco, né? Não. Quem bota foco acaba expandindo. Então, Exato. Faz toda a diferença colocar o foco em uma única coisa. Por quê? Se não é isso, você faz mais ou menos aqui, faz mais ou menos ali, e não tem jeito de você fazer perfeito tudo. A gente é uma pessoa só, Sem dúvida. né? E aí foi isso que a gente teve que se reinventar, de fazer o quê? Um delivery. De fazer a pronta entrega. A gente não tinha isso. e tudo Entendi. isso vinha da sua criatividade ou você buscava informação, buscava certificação em alguma coisa que poderia agregar para o teu negócio? Não, certificação de curso de culinária, essas coisas, nunca fiz. Nunca. Autodidata. Foi tudo assim, aprendendo de vídeo do YouTube. E uma vez eu vi um e-book. E aí eu fiz a receita assim do e-book e depois eu fui adaptando. Nunca foi nada que eu aprendi. Tipo, alguém pegou e me ensinou. Até porque na confeitaria é muito fechado. Sim, imagino. Muito fechado. Não existe esse negócio de ser amigo, assim, sabe? Agora que a gente conseguiu mudar algumas coisas. Mas é tipo, você faz doce como se eu fosse seu inimigo. Entendeu? Não tinha com quem você Super perguntar. concorrente. É, muito chato. Eu consegui dar uma mudada nisso. Entendi. Mas antes era bem restrito. E se você fosse fazer uma linha do tempo da Pagliadini de 2021 pra cá, quais foram os marcos, assim, da Pagliadini? Por exemplo, eu comecei fazendo, né, sem muito propósito. Depois começou delivery. Depois, como é que foi isso? Foi assim, em 2021, foi quando eu tomei o foco, né? Aí eu comecei... Eu tenho que fazer eu penso assim, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Por exemplo, eu não aparecia no Instagram. Ah, mas é importante pro meu negócio eu aparecer, então eu vou aparecer. Nem que eu tenha vergonha, eu vou aparecer. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Se é importante pro meu negócio, não atinge coisas que eu não acredito... Não fere seus valores. Exato. Perfeito. Aí eu taco o pau. Entendeu? Fogo no parquinho. Eu sou assim, se faz parte, se vai trazer algum retorno pra mim, pra minha empresa, Sim. principalmente, eu faço. Então, de 2021, o que aconteceu? Eu fui vendo algumas coisas, falei assim, a gente precisa estar nos lugares onde eu acredito que tem os meus clientes. Perfeito. Porque eu não quero vender pra todo mundo, qualquer pessoa. Então, eu preciso estar onde eu acredito que estão os meus clientes. Aí, eu fui atrás de vender nos restaurantes. Ah, que restaurante você vai vender? Nos melhores da cidade. Como? Meter na cara. Batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta. Eu catava o carro, eu ia, levava o meu produto. Oi, eu sou a Bruna. Dava vergonha, dava medo. Por quê? Porque a gente fazia em casa. Só que eu sempre... Como eu vim de uma empresa onde meu antigo chefe trabalhou em uma... Ele trabalhava em uma construtora gigante do Brasil, que hoje não existe mais, depois dessas coisas aí de construtora que foi caindo. Mas ele trabalhou numa empresa muito grande. Então, ele abriu a dele. E eu trabalhava junto com ele. Entendi. Então, eu acompanhei esse processo de implantação de coisas profissionais num negócio que era Pequeno. ele e outra pessoa. Perfeito. Numa salinha desse tamanho. Isso te deu um baita background. Exato. Então, ele falava assim, a gente tem que fazer agora como se a gente fosse grande. Então, eu sempre pensei, mesmo que eu tava lá em casa, que meu escritório era dentro da sala da minha mãe, eu tenho foto tudo lá, a gente lá na sala da minha mãe era meu escritório, eu pensava que eu era grande. Eu falava, gente, a gente tem que fazer assim, porque quando a gente for grande, a gente já fez. Perfeito. Então, eu E como é que sempre você pensei assim. estruturou o teu negócio em áreas comercial, finanças, Eu produção, administração? conforme... Aí veio minha mãe, né? Como a minha mãe tava comigo, então a gente foi dividir. No começo era eu e ela, e aí nós duas íamos fazendo as coisas. Eu ia na produção e ela também. Nós duas na produção. Aí a minha irmã veio. Quando minha irmã veio, que aí entra nessa linha do tempo de 2021 mesmo. Mariana já vai pra 3 anos já com a gente. Agora no meio do ano. Foi logo assim, em 2021, a Mariana veio. Falei, você tem que vir, porque eu precisava atender os clientes. Então, era sempre por etapa. Eu ficava lá e atendia os clientes no WhatsApp. Aí, a Mariana veio. Aí, a Mariana foi entrando na produção. E aí, eu só ficava mais no administrativo. Então, era só delivery. Sempre delivery. Só delivery e encomendas, né? Tá. Só. E aí, foi. A Mariana ficava lá na produção e a Mariana ficava ajudando a minha mãe. Então, era a Mônica e a Mariana na produção, cortando e eu indo atrás dos clientes. Comecei a bater de porta em porta. E eu olhava a
as coisas, porque, tipo, tudo tinha que ser muito bonito, tudo quadradinho, tudo o máximo de perfeição. Padronização possível. Porque eu gosto muito, tipo, das coisas certinhas, assim. Processuais. E fui melhorando, porque tinha coisa que às vezes eu não postava ou deixava de fazer, porque, não tá perfeito. Uhum. Aí eu falava com uma amiga minha, mas posta. Pra mim tá perfeito. Ela falava, pra mim tá perfeito, então faz. Então eu fui melhorando isso, porque eu sempre tive esse negócio de ter que ser perfeito, ter que ser melhor. Sim. No caso, isso aí culpa do meu pai, que ele ficava enfiando na minha cabeça que eu tinha que ser a melhor. Em coisas foi bom, em muitas coisas na minha vida foi bom, só que tem coisa que a gente fica se julgando muito, Sim. né? Enfim, conforme o negócio foi andando, eu acho que foi em 2021 mesmo que eu fui atrás das empresas. Eu não me lembro, ou foi 2022? Esse ano, eu não lembro que eu comecei a ir atrás das empresas. Sei que a Mariana veio no negócio e aí eu comecei a ficar mais no administrativo, né? Cuidando dessas outras partes. Aí o Rafael chegou, o Rafael, meu braço direito, que também me ajuda em todas as partes de processos. Porque assim, aí nessa parte eu já não gosto muito. Essa parte de processo de computador, de organizar planilha, isso eu faço o básico. Mas não é um negócio que eu curto ficar fazendo, sabe? E o Rafa, como ele tem essa expertise financeira, ele foi tipo gerente financeiro, sem ter nenhum tipo de formação. Caramba. Tacaram ele numa empresa, ele morou 3 anos na Angola, cuidando de financeiro de uma empresa totalmente bagunçada. Então, trouxe todo o know-how pra ele. Sim. Então, ele me ajuda nisso. Ele começou a me ajudar. Ele falou, não, amiga, eu vou te ajudar. A gente vai atrás disso, a gente vai organizar. Então, ele foi me ajudando. E eu já tinha um pouco de experiência das empresas que eu fui passando, né? De conciliação, de nota, disso, daquilo outro. Então, foi indo, sabe? Foi aprendendo. E aí, eu fui fazendo curso. Nessa parte, eu sempre fiz curso. Por exemplo, eu preciso aprender a precificar. Então, eu vou aprender fazer um curso para precificar, para aprender a precificar. E muitas vezes essa é a grande dificuldade do empreendedor, de fato. Sim. Precificar, saber quanto que é o custo de produção, quanto que é a lucratividade, a margem. Essa é uma das coisas mais difíceis. É muito difícil. Ainda mais quando é produtinho assim, sabe? Que aí você tem perca e tem... Nossa, é totalmente diferente da engenharia. Porque eu sempre fiz orçamento na engenharia. Né, eu já fiz essa parte, só que era diferente. E aí eu não tinha ninguém. Essa foi a dificuldade, porque eu não tinha ninguém pra perguntar, ninguém pra me orientar. Sim. E isso eu achei bem difícil. Por isso que aí eu fui comprei curso, mentoria de quem poderia me auxiliar. E aí fui aprendendo, fui tentando. Eu tô até hoje, porque ainda não é perfeito. Ainda não é perfeito. Então, algumas coisas eu acho que a gente pode tirar de valor nessa história toda sua. Você falou que, cara, independente se eu gostava ou não, independente se eu tava com medo ou não, eu ia lá e fazia. E eu acho que isso é um baita divisor de águas, porque muitas das vezes o empresário, o empreendedor, ele deixa de crescer porque ele cai muito nas garras da autossabotagem. Aí começa a criar historinhas na cabeça de que, não tá perfeito, não tá bom o suficiente, o que vão falar de mim? Aí foca muito mais no julgamento, na comparação e na murmuração do que na solução. Então, assim, acho que esse é um grande insight que a gente pode trazer pra galera, o quanto que, se você não fizer pelo teu negócio, ninguém vai fazer. Não, esquece. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então, assim, quando você tem um porquê muito forte, eu acho que você aguenta qualquer como. Aguenta. Né? Então, é bem interessante a gente entender esses marcos, assim, o que me fez sair, né, de algo que era um hobby ali pra aguçar minha criatividade, de repente virou uma empresa, começou com delivery, de repente eu tava dentro de grandes restaurantes na cidade, e de repente eu tava em grandes empresas da cidade, e de repente fazendo grandes eventos. Hoje já tô aí com 2 lojas já, né? Exatamente. Uma no shopping. Uma loja no shopping, que não dá nem pra acreditar. Vocês nem acreditam que eu tenho a loja no shopping. Mas eu acho que é mentira, assim, sabe? Um delírio da minha cabeça. Como é que pode, E né? o que você pensa pro futuro? Olha, para o futuro, a nossa ideia é a expansão. A expansão da nossa marca para o Brasil e para o mundo. Se Deus quiser, colocar fora do país, sabe? Esse eu acho que é um dos nossos maiores objetivos, é levar a Pagliadini para outros lugares, para tipo, todo mundo conhecer mesmo e ter uma experiência diferente. E é uma baita experiência mesmo, olha. Agora vem cá, Bru, me conta uma coisa. Quais as estratégias que você
usou para você ser mais resiliente nessa gangorra do empreendedorismo? Quando eu entendi que não existe uma fórmula mágica. Eu acho que quando eu entendi realmente isso, porque qual que é o começo? A gente quer ficar sabendo, cara, como que é? Não, tem que ter uma fórmula, tem que segredo. Tem que ter um segredo, eu preciso descobrir esse segredo. O que é? Quem que vai me contar? Quando você descobre que não existe esse segredo, eu acho que isso deixa a gente mais resiliente. A gente entende que errei, beleza, faz parte do jogo. Perfeito. Então, quando eu sempre falo, a gente investiu nisso, perdeu dinheiro ali. Faz parte do jogo. Faz parte. Às vezes a gente até cansa. Eu falo, Rafael, a gente vai ter que investir, vai ter que fazer isso, né, Rafa? Porque se a gente não testar, a gente não vai saber se vai dar certo. Perfeito. Tipo, não adianta falar pra você que vai dar certo isso. As pessoas chegam muito em mim e perguntam, né? Como que faz isso? Eu falo, cara, eu fiz assim, mas não quer dizer que no seu vai dar certo isso. Exatamente. E assim como se alguém fala alguma coisa pra mim, não sei se vai dar certo isso que você tá falando da sua empresa na minha. Sim. Mas eu tenho que testar. E aí faz parte do jogo errar e acertar o tempo todo. E eu acho que aceitar receber ajuda, né, Bruna? Sim. Porque muitas das vezes o empresário, ele tem um ego tão grande. E eu acho que o que mata o negócio dele é o ego. No sentido de que vão copiar de mim. Meu Deus, se eu falar com outra pessoa, vai saber os meus segredos. Não. Vai saber... outro dia falaram assim, não, mas eu não quero ter funcionário porque vão descobrir a minha receita. E aí vão poder replicar. Então, é um pensamento de escassez muito grande. Ou às vezes não quer crescer também para não ter aborrecimento. Ou isso. Não se frustrar, né? Tem muitos empreendedores que pensam dessa forma. Que não deixa de ser um pensamento de escassez. Sim. Total. Né? E aí, o que eu fico pensando é o seguinte, eu acho bem interessante a gente trazer a ideia de que empreender demanda competências diversas e diferentes da CLT, por exemplo. Muitas das vezes a pessoa tá, né, numa empresa, trabalhando para uma empresa, CLT e tudo mais, e ela é moldada para aquele modelo e ela precisa de competências para fazer aquela função. Sim. E às vezes ela vai empreender, por exemplo, você saiu de uma empresa, você era engenheira, saiu da sua empresa para montar a sua empresa. Você precisou desenvolver novas competências. Várias. E aí, às vezes, a pessoa quer ter o mesmo modelo mental de antes, empreendendo. Não. E aí não rola, não funciona dessa forma, sabe? Então, quando você fala, eu busquei cursos, eu busquei mentoria, eu busquei consultorias, eu busquei trouxe pessoas para agregar o meu negócio, é justamente esse caminho que vai fazer você hoje estar com 2 lojas para quem começou em casa na casa da tua mãe. Exatamente. Né? Exato. Uma vez, um colega meu, eu fiz uma live com ele e ele falou um negócio que eu achei super interessante. Ele falou assim, quando a gente é pessoa física, a gente guardar dinheiro é investir, né? A gente tá investindo. Sim. Quando a gente é pessoa jurídica, a gente tem que gastar dinheiro pra investir. Que fantástico. Top. Né? A gente tem que gastar. Nossa, ele falou isso, ficou na minha cabeça. Por quê? Porque eu tô o tempo todo gastando dinheiro. Sim. Com conhecimento. Tempo todo, cara. Você pode ver lá os meus boletos do mês. Sempre. É um curso que não nem acabou de pagar um, já tá comprando outro. E já tá indo em outra imersão. Mas já tá indo em outra coisa. O que você me falou trouxe uma paz agora pra mim. Porque eu trabalhei minha vida inteira na CLT, construí uma carreira e hoje sou um empreendedor. E essa mudança na cabeça, ela não acontece de uma hora para outra. Não. Eu acho que esse é um ponto importante, um insight importante para todo empreendedor ou toda pessoa que está na CLT que tem a vontade de empreender. Não é de uma hora para outra. Não. Por mais que você se prepare financeiramente, psicologicamente ou tecnicamente, ainda assim é um mundo completamente diferente. A CLT, eu não estou aqui para julgar o que é bom, o que é ruim, mas você, no empreendedorismo, você não tem aquela segurança que você tem no emprego normal. Sério. Então, você tem oportunidade de ganhos muito maiores, você tem oportunidade de desenvolvimento muito maior, porém é um espaço vazio. E demorado. Não é de uma hora para outra. Então,
Esse é um bom ponto, assim. Eu acho que as pessoas buscam essas fórmulas mágicas, acham que vai começar a vender alguma coisa e que vai dar... E as pessoas vão bater na sua porta e vão querer o seu produto porque simplesmente ele é bom. Ah, tá. Quem dera. Esquece. Não é assim. Esquece. Empreender é você plantar todo dia. Todos os dias. Todo dia, em todos os lugares. É você realmente ter esse radar ligado. O tempo todo. O tempo todo. Em todo lugar você encontra uma oportunidade de fazer negócio. Sim. Agora, quando você... Aí você acha simplesmente que porque você estudou alguma coisa, você é bom em alguma coisa, alguém vai bater na sua porta e vai querer o seu produto. E é por isso que eu acho que muitas empresas morrem, né? O empreendedorismo precisa dessa proatividade. Você ir até as pessoas. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Não pode se acomodar, gente. É prospecção o tempo todo. E eu acho que nunca vai mudar, sabe? Tem que ser um inconformado. Acho que é um eterno inconformado. Um eterno inconformado. Né? Porque senão a gente se mantém ali no mesmo lugar. E eu não gosto, né? Eu, por exemplo, detesto ficar fazendo a mesma coisa. Eu gosto de cada vez estar fazendo uma coisa nova. Até é ruim, porque me falta foco. É uma dificuldade. Hoje melhorei muito. Mas é porque quando a empresa... ela vai crescendo, cada vez mais, vai tendo demandas diferentes, e aí você tem que fazer coisas que você nem imaginava que você teria que fazer. Sim. Né? Tipo, você tem que ter funcionário. Tá, é legal ter funcionário, só que também tem outras burocracias que você tem que fazer. E não tem como você investir em tudo. Por exemplo, não tem como eu contratar gente pra tudo. No começo é você. Só que eu sempre gostei de participar. Porque, como igual eu falei pra vocês, eu trabalhei em empresas que eram pequenas, eu sempre participei de tudo, então primeiro você tem que saber pra você poder delegar. Por quê? Porque a gente não pode tomar nó dos outros, né? A gente tem que ser esperto na sua empresa, porque senão, e se vem alguém que sabe mais, então eu não gosto que ninguém sabe mais que eu. E isso é legal, porque ativa o teu bichinho do autodesenvolvimento, né? Tem que eu saber. costumo dizer que um dos pilares de um líder, de um empreendedor ali, de um gestor de uma empresa, é a evolução pessoal permanente. É o fato de que é o princípio do TNT, o treinamento nunca termina. Nunca termina. Então, e outra coisa, os teus funcionários, os teus colaboradores, eles só vão ter esse ímpeto de se desenvolver a hora que ele vê isso em você. Afinal de contas, é você que é a inspiração para eles, o espelho. Né? A equipe é o reflexo de um líder. Sim. Então, se ele vê que você se desenvolve, que você investe em curso, em treinamento, em desenvolvimento, de alguma forma eles vão ficar incomodados para fazer o mesmo. Agora, ao passo que se você cobra deles, mas você não faz, é muita incongruência. E não aí, combina. Não combina, não vai. Não combina. E refletiu muito na nossa empresa. Eu percebi isso por causa da minha mãe, por causa da minha irmã. Sim, porque o exemplo arrastou. Como eu sempre fui essa pessoa de ficar pesquisando as coisas, de querer saber, elas começaram a querer também. Elas começaram a se sentir incomodadas. Porque, tipo, só eu fazia. Mas não é porque só eu fazia, porque elas não queriam, né? Tipo, exatamente. Na verdade... você se desenvolver dói, dá trabalho. Não é fácil. Estudar não é gostosinho, não. Entendeu? Ao passo, conforme você vai indo, você vai se acostumando, você vai curtindo o processo. Mas você sair daquela inércia, sair da procrastinação, realmente sentar para ler um livro. Eu falo assim, gente, livro é um negócio que não livro, qualquer tipo de conhecimento que você busca através, né, de formações e tudo mais, não é uma opção para quem tem uma empresa. É uma obrigação. Não tem... eu não gosto. Mas ninguém perguntou se você gosta. Tem que fazer, pronto. Tem que fazer e pronto, é o que você falou. O que tem que fazer? Então me dá aqui que eu vou fazer e pronto. Não tem jeito. É a vida dos adultos, né? Eu gosto de uma equação, né? A gente tem sempre que estar em desenvolvimento, buscando conhecimento. Então, aquilo que você aprende novo, se você fizer uma leitura... você vai absorver 20% daquele conteúdo. Mas se você ler e escrever tópicos do que você leu, você já vai absorver 50%. E se você ler, escrever e explicar ou ensinar para uma outra pessoa, você absorve 80% daquele conteúdo. Então, essa é uma equação bastante prática, extremamente replicável, ao qual você pode disseminar conhecimento para outras pessoas também. E ainda aprendendo. Isso daí era minha técnica na faculdade. Perfeito. Eu fazia isso, porque eu falava, a gente se juntava na biblioteca, né, antes da prova, semana de prova, aí qual que era a técnica? Eu ensino você.
Então, eu tô ensinando você, porque conforme eu ensino você, eu tô treinando mais pra fazer a prova. Então, essa sempre foi a minha técnica. Eu sempre ensinei todo mundo. Perfeito. Né? Tipo, o que eu sabia, eu, se não, pedia pra alguém me ensinar. Lógico, né? Não sou antes que pensam que eu sei tudo. Pensando nisso, qual é a importância da equipe, da tua equipe, pro sucesso do teu negócio? 100% a importância deles. 100%, porque assim, hoje, o que eu nunca fui uma pessoa, sabe aquela coisa mesquinha? Aquela centralizadora. Isso, centralizadora. Não sou. Não sou. Tipo, porque se eu for assim, as coisas não vão acontecer. Tipo, eu não estaria aqui, por exemplo. Perfeito. Se eu fosse tão apegada, até hoje eu estaria dentro da produção. Conforme eu vejo várias pessoas que até hoje estão dentro da produção. Perfeito. Então, elas são fundamentais. Foi muito fundamental quando a minha mãe começou a se desenvolver, quando a minha mãe viu em mim o reflexo das imersões e das coisas que eu comecei a participar. Então, ela foi vendo, foi entendendo, tipo, que precisava ser diferente. Quando a gente saiu de casa, aí foi melhor ainda. Porque aí foi o start, tipo assim, agora a Pagliadini tem um lar. Tem um endereço. Tem um endereço. A Pagliadini tendo isso, todo mundo já começou a mudar também. E aí começou a vir mais gente, Olha né? só. Começou a contratar pessoas. E aí, a minha família, eu vejo que todo mundo é meio assim, ninguém tem essa... A gente não é muito apegado às coisas. A gente é muito dinâmico. Sim. Eu percebo isso que é da minha própria família. Então, é esse negócio de, a gente tem que fazer isso aqui, vamos fazer, pronto, acabou, pá, vamos fazer, vamos. Então, chegou outra pessoa, beleza. A gente explica pra essa pessoa, a gente tem que crescer junto. Não tem essa, não, você não pode ficar sabendo isso. Não. Então, todos são 100% responsáveis por tudo. Porque não tem como. Agora eu quero fazer uma pontuação aí. Assim, grande parte das empresas hoje, ou dos empreendedores, trabalham em família. Sim. Né? Então, a sua história começou em família. Continua. E continua em Sim. família. E conhecendo você um pouco mais, a gente vê que isso tudo trabalha-se em harmonia. Né? Mas é um grande desafio, né? Principalmente mãe, pai, esposa, irmão. Que hora você aperta o botão da empresária, da líder, e que hora você aperta o botão da irmã, da filha, da filha, da esposa? Como é que você administra isso no seu dia a dia? Tem que saber dosar, porque a gente vive 100% a Pagliadini, né? Hoje não tem como não. Mas a minha irmã, por exemplo, para conseguir orientar ela, eu sempre usei mais o papel da irmã mais velha, né? Como eu sou mais velha. Então, eu sempre usei o papel da irmã mais velha. Então, ela foi aprendendo. Esses dias ela falou assim... Não lembro pra alguém. Ela falou assim, a Bruna não é chata, a Bruna é certa. Olha só que interessante. Referência, hein? Ela falou pra pessoa, não lembro quem foi. Ela não é que ela é chata, ela faz as coisas certo. Então, se ela falou que é assim, é porque é certo. Por quê? Porque elas nunca me viram fazendo coisas erradas. Sim. Elas nunca me viram fazendo coisas das quais eu não falo. Tipo, se eu falo que é isso, eu faço aquilo. Perfeito. Congruência. É congruência, sempre. Não tenho como fazer diferente. Agora, com a minha mãe, aí já é um pouco mais... Não sei se é mais... desafiador, talvez. Mas a minha mãe, ela sempre escutou o que eu tenho pra falar.
Por mais que demora mais um pouco, é o jeito dela, mas ela nunca foi contraditória. Tipo, ela nunca ficou fazendo, sabe, pirraça. Ou tipo assim, só porque é minha filha, ela tá falando isso, eu não vou obedecer o que ela tá falando. Não, pelo contrário. Tipo assim, até hoje. Mãe, é assim, 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 assim. Então tá bom. Só que eu deixo muita autonomia. Eu não deixo, tipo, tudo do meu jeito. Porque eu não sou 100% certa. Como eu falo, eu fui criada assim. Se eu tava numa obra, não era porque eu era engenheira responsável pela obra que eu não ouvia o pedreiro ou o servente de pedreiro. Eu chegava neles e eu falava, viu, eu acho que tem que fazer assim. O que você acha? Bruna, não vai dar certo, eu acho que tem que fazer assim, assim. Então beleza, se você acha e eu concordo, então vamos fazer. Cara, isso é muito legal que você... E assim, é bem interessante a gente trazer pra galera a importância da gente saber ouvir. E entender que a gente não tem a verdade absoluta sobre todas as coisas. E aí a importância da equipe. Cada um vai trazer o seu ponto de vista e muitas das vezes o ponto de vista do outro é infinitamente melhor que o seu. Sim. E agrega muito no teu negócio. E quando você tá apto realmente a ouvir o que as pessoas têm a falar, a gente descobre um mundo novo pela frente, né? Totalmente. Então, eu sempre falo, se você não precisasse de ouvir outras opiniões, você não seria uma equipe, seria uma eu-equipe. Exato. E pronto, acabou. Então, assim, cara, o que eu acho fantástico na Pagliadini, e a gente construiu isso um tempo, né, lá, foi a cultura organizacional a cultura da empresa é muito forte. Então, veio a família. E aí a gente fez todo um trabalho entendendo os valores da família e o que daquilo ali a gente ia trazer para o negócio. Exato. Então foi muito bacana porque vocês vivem a cultura em todos os pontos de contato. Em todos os pontos de contato. É impressionante as estratégias, e a Bruna criativa pra caramba do jeito que ela é, cada dia eu caio pra trás, assim, quando eu vejo o story eu caio pra trás, eu falo assim, ela tá usando o valor tal, aqui ela tá usando o valor tal, porque a gente construiu isso junto. Sim. Então eu falo, mano, danadinha, né, cara? Aquele vídeo que vocês fizeram, a Bruna colocou os valores na camisa de todos os funcionários. Sim. Então cada funcionário usa lá, como é que é? União, respeito, diversão, criatividade. Alegria, isso, exatamente. Cada dia da semana, porque como a gente tem que trocar o uniforme diariamente, eu não queria que fosse por cor, que igual todo mundo faz. Aí eu fiz uma camiseta, 5 palavras. A gente definiu junto os cinco principais valores, então, da cozinha, da equipe da cozinha. Então, segunda-feira, eu não sei qual dia que é exatamente, mas tipo, união é segunda. Todo mundo vem com a camiseta união. Terça é criatividade, então todo mundo vem com a camiseta criatividade. Então, a gente fez isso. Eu fiz isso depois de um treinamento que eu participei. Pra fazer diferente. Nossa, e é muito bacana, assim. A Bruna, ela traz, sem querer, querendo, digamos assim, ela traz um desenvolvimento pra equipe. Ela traz uma sensação de pertencimento. Cara, se eu tô com uma camisa escrita União, eu não posso ser desunida. Então, sabe, assim, sem querer, querendo, você traz cada vez mais, através de atos, palavras e ações, a cultura da tua empresa pra dentro do negócio e pra dentro do coração de cada funcionário. Sim. Então, assim, cara, sensacional. A gente consegue sentir isso comendo o seu produto. Ai, impressionante. É verdade. É verdade. Impressionante. Maravilhoso. Que louco, né? Porque hoje o produto é a ponta de tantas coisas de um que a gente iceberg, faz, né? Digamos assim, né? É só a pontinha, né? Exato. Tem tanta coisa por trás disso que às vezes, né, a gente nem se liga de tantas informações, de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente desenvolve. E o mais legal é que todo mundo realmente fala a mesma língua. Esse negócio de desenvolver as pessoas, tipo, de ter a equipe, eu vejo, né? Eu fiquei 20 dias fora, por exemplo. Cara, eu nem tava... Preocupada. Eu não tava preocupada, realmente, tipo assim, não tava lá, produziu isso, produziu aquilo, eu não quero saber. Eu falo, tipo, eu não quero saber isso. Eu tava 20 dias fora, eu tava resolvendo outra coisa, a gente ia inaugurar a loja no shopping. Então, meu foco tava na loja de shopping. E, tipo assim, elas fizeram tudo, é isso, as coisas acontecem, eu nem sei. Hoje, a Mariana... Confia tanto na tua equipe? Confio. Perfeito. Hoje, a Mariana fala as coisas pros clientes, ou às vezes ela fala assim, cara, isso aqui eu não vou fazer. Tipo, a gente não faz isso. Às vezes eu não, falo, não, faz isso. Porque... Ela, mas a gente não faz, não. Por que a gente vai fazer, por exemplo, para este cliente? Tem coisas que não tem como, né? Sim. Então, hoje eu vejo que elas já têm muito mais autonomia, né? Sim, então, eu acho que a definição dos padrões, né, Bruna? A gente definiu padrões muito claros
Não tem isso assim, esse cliente pode, esse não pode. É. Tem o padrão Palladini e é para todo mundo, independente de quem seja o cliente. Sim. E isso é muito bacana porque isso traz autonomia para a equipe, isso traz essa sensação de pertencimento, Confiança. de confiança, Credibilidade. de saber dizer um não para um cliente ou para um funcionário, porque você tem uma padronização de processos. Então, assim, acho isso fantástico. E isso te dá justamente essa tranquilidade de sair de férias, de ir montar uma loja em outro lugar e saber que a tua empresa vai girar como se você estivesse lá. Exato. Isso é libertador. É libertador. Você não cara. estar na empresa e o negócio tá funcionando. É. Sem você, né? Tipo, sem você estar lá, é incrível. Show de bola. É incrível. Muito Pra bom. mim, eu acho que aí é o... Sabe o auge do negócio? Sim. É isso. É o que todo mundo pensa assim, isso não é possível. Tá aí, ó, a prova viva de que é possível. E tem que ser. Porque senão não cresce. Senão é o que eu não faz sempre falo pra todo mundo. Se eu ficar aqui, a gente não vai crescer. Então, me deixem. Deixa voar. Me deixem, porque eu indo, vai todo mundo vir junto. A Então, maior dificuldade do empreendedor é delegar, né? É delegar, é dar autoridade, é descentralizar, né? Mas isso, ao mesmo tempo que é a maior dificuldade, é a chave da virada. Né? Quando você consegue fazer isso de fato, você constrói uma equipe de alta performance, uma equipe de confiança, e aí sim você consegue escalar seu negócio. Né? não é fácil, mas é possível. E que conselhos você daria para pequenos empresários que estão começando agora? Eu daria o conselho de que você não pode deixar de estudar, principalmente as coisas mais importantes assim da sua empresa, as coisas mais chatas. Sabe aquelas coisas mais chatas que você não gosta de fazer? Você precisa saber fazer. Sabe aquele negócio de imposto, aquela coisinha assim lá no fundo que você acha que você não precisa dar importância? Você precisa aprender. E então, o meu maior conselho é isso, não deixe de estudar e principalmente de se conhecer. Porque quando você conhece, você consegue transmitir isso para as outras pessoas, você tem mais segurança de fazer com que os outros te sigam, que os outros te escutem. Então, acho que isso é o principal, porque aí você consegue gerar autoridade e aí as outras pessoas também confiam no seu trabalho. Maravilhosa. E o que você enxerga que vai ser o legado da Palladini nesse mundo? Eu enxergo que vai ser, tipo... aquela história mesmo de inspiração, sabe? Você olha e fala assim... Porque hoje, né, as pessoas falam pra mim, tipo... eu me inspiro em você. Você, tipo, abandonou sua carreira, né, de engenheira e foi fazer outra coisa. Como assim? Eu me inspiro, eu tenho essa vontade. Só me falta essa coragem. Então, eu acho que vai ser muito de inspiração. E a gente vai sempre... tá conectado com o cliente, fazendo ele se divertir e fazendo ele e estar com ele em todos os momentos da vida dele, seja desde um nascimento do filho, desde o momento que ele tá lá na casa dele, que ele pede e entrega para ele comer, passar um tempo ali com a família dele. Então, eu acho que essa coisa de inspiração mesmo, que eu acho que é isso que eu desejo, para que as pessoas, elas também possam ter esse mesmo sentimento, porque vendo o meu passado, eu sempre quis que as pessoas me prestigiassem. Que eu queria ser professora, né? Antes de fazer engenharia civil. Eu queria ser professora porque eu tinha um prestígio pelas minhas professoras. Porque eu achava muito de valor elas ensinarem o que elas sabiam para as outras pessoas. E hoje eu faço isso. Não de uma forma letiva lá dentro de uma sala de aula, mas eu acabo que todas as pessoas, todas mesmo, que eu encontro, que eu converso, eu sempre dou uma visão diferente daquele negócio pra ela. Claro que às vezes elas não me dão abertura, eu não falo, né? Porque eu também sou intrometida. Mas se a pessoa, ela me dá abertura, eu sempre falo, porque eu quero que cada um seja melhor, né? Porque a gente não tá aqui nessa vida pra passar desapercebido. Arrasou. Bom, eu vejo muito que a Bruna, ela tem esse lance... que vem muito de berço, né? Seus pais são maravilhosos, assim, são exemplos, eu acho, que passou para você e para Mariana. E você, por onde passa, as pessoas falam, cara, como a Bruna marca, como a Bruna tem sempre uma palavra de incentivo, como a Bruna tem sempre uma palavra de levante, de vambora, vai dar tudo certo. É verdade. Você é muito, abre muito, se abre, sabe, assim, pra ajudar as pessoas. Então, assim, cara, pra mim é um privilégio
sabe? Ter você aqui, te conhecer, ter como minha mentorada, como, nossa, parceira nos N coisas que a gente já fez e ainda vai fazer. Sim. Poder ir lá na Palhadini, escolher. Tem N cafeterias, N lugares pra comer, mas às vezes eu vou fazer uma reunião de negócio lá na Palhadini, eu quero comer às vezes tá em Jundiaí e meu filho ligar e falar, mãe, traz Palhadini pra gente. Sabe aquela coisa assim? Você tá presente na minha casa em vários momentos. E assim, e é claro, é um doce. É um doce. Mas esse doce carrega um sentimento tão grande, sabe? Um respeito pela marca, pela história da marca, pela família Perandini. Sim. Então, assim, parabéns, cara. Que Deus abençoe demais a jornada de vocês. Muito obrigada. Os planos de vocês. E que vocês prosperem, todos os sonhos sejam alcançados. Amém. Amém. Será? É isso que o Pode Voar deseja pra vocês. Muito obrigada, amiga. Foi um prazer ter você aqui hoje, Muito Bru. obrigada. Eu que agradeço. E olha só, pra encontrar Palhadini, o que a galera faz? @Palhadini no Instagram. Vocês encontram. A gente envia pro Brasil inteiro, então é só chamar no WhatsApp. Em breve a gente vai ter o nosso site aí, que você já vai poder pedir diretamente no site, mas hoje você fala com a Mariana no nosso WhatsApp e ela manda para todo o Brasil. No Maxi Shopping, no piso 2, indo pro cinema, vocês encontram Palhadini, que é um quiosque, não é uma loja, é um quiosque. E no Vianello, próximo ao antigo Mercadão, aqui do Vila Arens, vocês também encontram a gente. E na Festa da Uva. E na Festa da Uva, com certeza. Festa da Uva. Sabores incríveis. Palhadini bombando, com sabores de uva. Sabores de vinho, sabores de chopp, sabores de vinho com queijo, bombom de uva. Vários sabores aí, porque é aí que eu me divirto na hora de inventar essas coisas. Aí é que a criatividade flui. Adoro. Então agora, olha só, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Pode Voar no seu segundo episódio, recebendo Bruna Perandini. Palmas para a Bruna Perandini, que arrasou demais. E agora vocês vão me dar licença, porque a gente vai fazer o quê? Comer Palhadini. Com Melhor certeza. Amém.